Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Ela tá que tá, e hoje ela tá que tá mesmo. A gente está com uma convidada super especial. Mas antes, vocês já sabem, né? Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no sininho e ajuda o nosso canal. Assim é importante para o YouTube saber que o nosso conteúdo é relevante. Tudo bem? Então curte aí o nosso sininho. Gente, o podcast mais espivitado, que quer trazer conhecimento e resgatar essa essência feminina, hoje está com uma mulher de fases, Bianca Solero, que é psicóloga, arteterapeuta, com foco em criatividade e desenvolvimento humano, fundadora do Núcleo Criati, de arte terapia. Bem-vinda, Bianca, obrigada por você ter aceito o nosso convite, que prazer ter você aqui. Um grande prazer para mim também, Paulo, e satisfação estar aqui Nossa, a gente presente. conseguiu, eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, porque a partir do momento que o nosso podcast teve uma nova cara do universo feminino, imediatamente eu pensei em você. Então eu acho que vocês vão adorar o nosso bate-papo de hoje. Espero que sim. Bianca, conta pra gente primeiro o que é arte terapia. Bom, Paula, arte-terapia é um método terapêutico, né, que facilita a elaboração psíquica e que usa como recurso as artes plásticas. Então, a gente pode entender a psicoterapia e todas as abordagens psicoterapêuticas, elas utilizam como recurso a fala. A arte-terapia agrega o recurso das artes plásticas. Então, através de fazer alguma atividade artística ou experienciar as artes, a gente vai alcançando essa elaboração psíquica. Não, maravilha. Você vem falando muito aí, né? Eu te sigo no Instagram sobre a ótica feminina. Inclusive, você até deu uma palestra recentemente no delas, né? Do Sebrae. Assim, acho que a gente até tem foto aí, né, PH, dela nessa palestra. Pode mostrar pra gente aí que enquanto eu faço a pergunta para ela. Isso. Olha que linda ela lá no delas. Me conta então o que a mulher faz de diferente que pode trazer impacto nesse processo dela. Sim, Paula, olha, a mulher, ela tem uma característica inata, né, e simbólica, eu gosto sempre de trazer do ponto de vista simbólico, que é gestar, gerar, nutrir um feto, né, gerar ele dentro dele e depois parir. E isso coloca para nós mulheres essa lógica, essa ética do cuidado. E é esse cuidado que o mundo está precisando e que a gente, não andou dando a devida atenção nos últimos milênios, né, assim. Então a gente precisa, quando a gente pensa, assim, que o futuro é feminino, não tem aquela frase de impacto, a gente não está falando que são as mulheres que vão dominar o mundo, não é sobre isso. É sobre o jeito feminino, o lugar da feminilidade, do cuidado, da atenção, de nutrir, de uma ótica sustentável. É isso que precisa entrar em voga e tem entrado cada vez mais, né, para que a gente possa viver num mundo que seja mais saudável, porque é bem verdade que nós estamos vivendo num mundo adoecido, e porque a gente não Verdade. tem essa qualidade feminina do cuidado, principalmente. Então, por isso também o modo de criar feminino tem essa essência, precisa ter, e eu acho que a gente fala pouco, sabe, a gente está muito no lugar da criatividade pragmática, que vem de uma ótica industrializada, uma ótica Masculina. produtivista e masculina. Você até usa uma frase, né, que as mulheres aprenderam com os homens, né, a ser mais Uhum. agressivas e desbravar esse mercado, mas que elas esqueceram de sair do lugar de homem. Veja bem, né, mulheres e homens chegaram no mundo no mesmo momento, mas é um fato histórico que os homens desbravaram muitos caminhos, né, pioneiramente, assim, e dentro de toda a história nós fomos, impedidas de fazer o mesmo de ocupar os mesmos espaços que os homens ocuparam. Então, logicamente, eles desbravaram esse espaço de um jeito que é deles. Quando nós tivemos a oportunidade de começar a ocupar esse espaço, naturalmente a gente se masculinizou para ocupar esse espaço Para e ocupar o espaço tinha que agir como eles, né. tinha que agir. Isso foi uma etapa do desenvolvimento da humanidade, necessário, porque Uhum, talvez se a gente não claro. tivesse feito essa adaptação, a gente não tivesse conseguido entrar.
seria ótimo se a gente não precisasse ter feito dessa forma, forma. mas precisamos fazer e é por isso que hoje nós estamos conseguindo ocupar tantos espaços. Mas de nada adianta a gente ocupar esses espaços com a mesma forma de fazer, né? A gente precisa trazer a nossa essência. Aí sim a gente vai trabalhar o equilíbrio, né? Que essa uma lógica que já está vigente com algo novo. Porque eu gosto de dizer que tem aquela frase famosa do Einstein: não podemos esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é a Sim. definição de loucura É. para Einstein, né? Então, se há tantos anos estamos fazendo tudo, criando, produzindo de um jeito, agora com a chegada das mulheres de uma forma mais veemente no mercado e nos lugares de que ela tem pódio para falar, que ela está sendo ouvida, a gente precisa trazer a essência feminina, porque daí sim a gente traz algo novo, diferente para esse campo, e aí sim a gente alcança um lugar que é mais sustentável. Entendi. Eu acho que inclusive a gente também tem foto de um trabalho lindo que você faz com mulheres, né? O PH, coloca pra gente as fotos do Retiro? Foi do retiro do ano passado, Retiro do ano sim. passado. As Uma vagas estão abertas imersão para esse ano, viu, gente? Acho que quando o pod for pro ar ainda vai estar a vai sim. tempo ainda. Uhum. Ah, que lindo aí, olha. Isso aí foi Isso foi em junho de 2022, numa vivência, eu estava tocando um cajón, eu me atrevi a aprender a tocar o cajón para sustentar uma roda, de mulheres nesse retiro, e aí a gente estava no meio de uma conversa, provavelmente, e eu fiquei linda essa muito foto. alegre, Paula, porque foram Muito 20 linda. mulheres que ficaram por 4 dias imersas comigo em práticas arte-terapêuticas e elas nem sabiam, sabe, que seria com arte-terapia não. Nossa, que incrível. Sim, e aí elas se entregaram para Tem um mais uma processo bem foto, me bonito. parece, Tem dessa várias fotos aí. aí, que Ó, lindo. essa foi uma vivência que a gente fez com linhas, e a gente estava trabalhando o caminho que a gente já percorreu Nó, que nessa lindo. vida, então a gente ia caminhando e cada mulher tinha um novelo de lã que elas iam soltando e deixando no chão, e à medida que elas iam caminhando, elas iam refletindo sobre o caminho de vida delas, né. Eu trabalho Maravilhoso. muito com a arte como experiência, então a gente vai experienciando, vivenciando. E aí, no final dessa vivência, eu dei para as mulheres o desafio da gente enrolar cada novelo, Nossa, que sem legal. se atrapalhar, com respeito e com gentileza. E foi muito lindo, porque Nossa elas, senhora, não faço com ideia. calma, a gente foi conseguindo, ver, seu fio está em cima do meu, então eu vou esperar você passar por cima para eu poder pegar. E através dessa vivência, Paula, nós elaboramos muita coisa dentro da gente, sem Muito rico. precisar nomear. Não sai ninguém Então, igual entrou, né? de jeito nenhum. Então a Impossível você sair experiência igual entrou. Acho que tem exatamente. mais uma, né? A experiência em Das mulheres. arte-terapia Olha é que muito lindo. maravilhosa. Isso daí foi numa roda Não, também e que eu se estava permitir ter conduzindo. essa pausa, né? A mulher se permitir ter essa pausa é muito Sim, maravilhoso. sem dúvida, Paula. Muito maravilhoso. O próximo vai ser em qual? O próximo vai ser dia 30 de junho, 1 e 2 de julho, Como é que na chama? Serra da Serra da Moeda, Moeda. chama Casa das Candeias, o Esse lugar que eu Candeias. escolhi para fazer esse retiro. Lindo demais. E nós vamos ficar aí, vão ser 3 dias, né, de sexta à noite até domingo à tarde. Maravilha. Bianca, agora é uma pergunta um pouco particular aqui. Criativa idade, né? Você fala muito da criatividade. Falo por mim, eu sempre fui muito criativa, uma criança muito criativa, muito elogiada por isso enquanto criança, mas eu Uhum, senti que com o passar dos anos, essa criatividade foi sendo tolhida, não foi sendo tão valorizada assim. Isso fez com uhum, que esses processos fossem sendo recolhidos ali, né? sim. Eh, isso eu paro para pensar, por exemplo, as crianças são super estimuladas na escola, elas têm não só aula de artes, como trabalhos manuais, como eu tinha teatro na minha escola, que era fantástico, né, inclusive depois que saiu da grade eu continuei fazendo teatro. Uhum. Mas isso faz sentido, essa questão da criativa idade, né, com a idade a gente ir perdendo um pouco disso, ou a gente ir esquecendo de trabalhar esse nosso lado. Isso Uhum. justifica também o sucesso, por exemplo, daqueles livros de colorir, né, que teve uma época que deu um boom de adultos colorindo mandalas, né.
Faz Uhum. sentido isso? Vou dividir essa sua pergunta. Então, primeiro, vamos falar que sim, infelizmente, a criatividade ela vai se perdendo ao longo da nossa vida, mas isso diz respeito à cultura, o sistema que a gente vive, né? Na infância, a criatividade não precisa ser estimulada. Tá? A criatividade ela merece ser nutrida. Eu tenho um livro, Paula, que se chama Pare de Perguntar o que seu filho vai ser, que é focado no desenvolvimento da criatividade na infância, né, e nos processos educativos. Então, nós todos nascemos muito criativos e a criatividade ela tem várias habilidades dentro dela, como curiosidade, o ócio, a nossa capacidade de se adaptar e a nossa coragem. Toda criança é corajosa, toda criança é curiosa, toda criança consegue ficar a tempo no ócio, principalmente os bebezinhos que eles ficam lá, né, encantados com o que eles estão descobrindo. Toda criança tem a facilidade de se adaptar. Então, desde que a gente propicie para ela um lugar, um cenário que nutra isso, ela vai se manter criativa. O que acontece é que muitas vezes a gente não nutre, a gente vai só cerceando. Inclusive, isso acontece muitas vezes na escola. A aula de artes, a aula de teatro, elas trabalham a criatividade, mas elas trabalham algo muito importante que é a sensibilidade, que é importante dentro do processo criativo também. Mas nem sempre, pelo fato de ter aula de artes e aula de Tá, teatro, uma criança está sendo desenvolvida na criatividade. entendi. Uma criança brincando de carrinho, uma criança brincando de pique-pega, uma criança brincando de descobrir a natureza, ela está desenvolvendo a criatividade dela. E aí, o que que a gente vai vendo à medida que a gente vai ficando grande? Que a gente não pode imaginar tudo que a gente gosta. A gente não pode fazer tudo que a gente quer. Inclusive, eu desenvolvi a tríade do desenvolvimento criativo, Paula, que eu digo, nós todos precisamos de amor, limites e liberdade criativa. Eu assisti a sua Então, palestra de limite, tá no YouTube. isso, Eu então, apliquei inclusive, separei o espaço ali, eu fiz imediatamente quando eu assisti, fez isso, super sucesso lá em casa. Só explicar para o perfeito. pessoal de casa, ela tem um texto, desculpa te interromper, Bianca, ela tem um vídeo, na verdade, acho que foi uma entrevista que eu assisti vários vídeos, Deve ter sido. e ela fala da questão do limite na criatividade, Exato. né. E ela falando que a criança ela tem que ter, um lugar determinado para poder fazer o que ela quiser, né, e saber que fora dali, se você não quiser que pinte, não pode pintar o sofá, a parede, mas que aquele lugar seja o lugar do sim, que ela possa fazer tudo ali naquele lugar. E eu já tinha varanda que eu já usava para isso, mas eu comecei a dar nome: "Olha, aqui vocês podem fazer tudo, aqui é o seu lugar de Isso. criatividade". Então, assim, fez muito sucesso, eles quiseram ir pra varanda fazer mais coisas que eles já faziam, mas acharam assim: "Não, hoje a gente pode". Eu coloquei o plástico no chão, eu favoreci mais o ambiente, para que eles Isso. pudessem sair mais da mesinha e se quisesse pintar no Perfeito. chão, fez super É sucesso. o cantinho Funciona, da viu? liberdade criativa. Então, É. assim, que a gente precisa desse equilíbrio entre limites e liberdade criativa. E eu gosto de falar de limites porque, assim, quando a gente fala de criatividade, às vezes a gente acha que pode tudo, pode qualquer coisa. Não, Não. o limite, inclusive, favorece a criatividade. Só que a gente vive um mundo real que tem muito mais limites e nãos do que deveria, né, Paula? Então, Sim. por exemplo, a própria escolha profissional, ela não é uma escolha baseada em interesses intrínsecos, ela é uma escolha baseada em status social, em status econômico, né? E isso faz com que a gente impeça um fluxo natural de autoatualização ou de realização. E com isso nós vamos perdendo a nossa criatividade. Se nós Verdade. estivéssemos desde a infância trilhando, fluindo numa trilha, né, que levasse em consideração o nosso interesse intrínseco, nós estaríamos mais criativos. Então, existe em pesquisa, tá? Existe uma pesquisa que fala mesmo que os adultos eles vão ter só 2% do Que potencial criativo loucura! que eles tinham na infância. 2%? Só 2%. É nada. É nada. É se É, anular completamente. É limitar exatamente. completamente, é o limite ruim nesse caso, né. Total, porque daí é um bloqueio, né. Eu até faço uma metáfora com o limite poda e o 2%. limite corte. Chocada com esses 2%. Quando a gente tem uma planta que a gente quer que ela Poda. cresça, a gente poda. Quando a gente vai se a gente corta no lugar errado, a gente está matando. Com a criatividade é a mesma coisa. Se eu podo, eu favoreço o desabrochar e o florescimento daquela criatividade. Se eu corto, eu coloco num lugar que dali não sai mais nada, e aí haja processos de autoconhecimento na vida adulta para você poder resgatar a sua Haja criatividade. consultórios e buscas e Haja e consultório. reencontros, né. É. Eu
eu passei por esse processo de reencontro quando eu descobri a questão da primeiro com Clarice, né, com o Sim, livro, já Clarissa citei em Pinkola outro Estés. aqui, Uhum. Gente, eu conheço a Bianca, eu conheci a Bianca num grupo de mulheres, assim, totalmente inusitados, né, Bianca? Foi uma Sim, coisa assim, muito fui convidada, de repente, tinham várias mulheres no espaço, a gente foi se apresentando, não teve nenhum ensaio, sim, né, e de sim. repente na hora que a gente viu, a gente estava todo mundo dançando como se fosse amiga, assim, foi incrível esse encontro, né, aconteceu lá próximo da nossa casa. E a gente depois, ela faz parte do grupo de leitura que eu também faço parte, a gente leu o livro, eu já reli ali, né, Sim, e estudo para dizer que esse momento de reencontro está acontecendo agora, com 40 anos, né, que eu exato. venho buscando alguma coisa. Espera aí, mas quem sou eu no meio desse automático? Isso começou na pandemia, quando teve aquele baque, Perfeito, que quem sim. aproveitou esse baque para falar: "O que que eu estou fazendo no automático?". Sim. Isso começou na pandemia, inclusive, que quem pôde ali parar, perceber: "O "Que que eu estou Uhum. fazendo aqui no automático?", Exato, teve a oportunidade de refazer a rota, e eu sem tô dúvida. refazendo, né. Lindo. E assim, é maravilhoso, porque você fala: "Gente, eu era essa pessoa, né, e isso aqui se perdeu em que Uhum. momento?". Parece até aquele livro, aquele filme Divertidamente, que na hora que ele vai lá sugando as memórias para excluir, que já não serve para mais nada, né, é como se tivesse acendido uma daquela memória: "Não, essa aqui não pode jogar fora, essa faz parte, né". É Uhum. maravilhoso isso, e realmente isso que você está falando é incrível, embora eu esteja assustada com os 2% ainda. É. Mas Paula, eu queria, você tá falando aí das memórias, queria só dizer que é exatamente isso que é o foco do retiro que eu tô oferecendo agora no final de junho. É justamente fazer esse olhar para as nossas memórias e ver quais são aquelas que realmente nos ajudam a nos estruturar, sabe, porque às vezes a gente deixa muito elas para depois. E você trouxe também a pergunta dos livros, né, Uhum. de colorir. Olha, aqueles livros, eles não favorecem diretamente a criatividade, tá? Mas eles vão cuidar de um relaxamento e da diminuição da velocidade do seu pensamento, né? Então, Bom para quando nós ansiedade, estamos então. ansiedade, o estresse, sem dúvida, né? Porque a gente está ali concentrado. E ele Mas o fato de também você escolher as cores ali, onde colocar o quê, isso não seria um estímulo também para criatividade? pode ser, pode ser. Ele talvez ele começasse ali a te lembrar de que você gostava na De infância. colorir, né. Tem esse caráter simbólico, né, que é: "Qual foi a última vez que eu colori?". Na minha infância. Então, simbolicamente, ele te leva lá pra uma época que automaticamente você vai começar a lembrar de várias outras coisas, e aí isso sim vai favorecer o seu É, eu desenvolvimento eu brinco lá em criativo casa, eu agora. pareço boa mãe, mas quando chego para casa eu fico doidinha para colorir, eu fico lá assim com o lápis do lado, ó, assim, tentando: "Deixa eu colorir a pata do cavalo", né, porque a Aham. gente no fundo, nós temos essa criança, né, Sim, que sem deixou de colorir, dúvida, né. e que precisa de mais espaço. E quando a gente consegue dialogar a adulta que somos hoje com a criança que fomos, aí nós encontramos uma vida próspera, criativa e adulta. Então eu gosto de dizer, de diferenciar, Paula, que o artesanato, então isso da gente colorir, da gente fazer pulseirinha, da gente fazer um bordado para dar de presente, da gente construir algo com sucata, ele não é arte-terapia. Então existe uma diferença que a gente precisa marcar. O artesanato, de novo, ele vai te ajudar a diminuir a velocidade do seu pensamento, a encontrar um momento de prazer, ele vai ativar sua curiosidade, sua estratégia de: "Ixi, deu errado, como é que eu vou fazer?". Então ele vai cuidar disso, mas ele não vai ter um caráter terapêutico Terapêutico, como método arte terapêutico. entendi. A diferença do método arte terapêutico é que ela vai ter um profissional que vai conversar com você, que vai identificar alguns nódulos. Se você não já trouxer: "Bianca, eu tô com uma questão, essa daqui que eu quero resolver". À medida que a gente vai conversando, eu vou encontrando aonde estão as questões. "Ô Bianca, eu só quero fazer, eu não sei o que que tá acontecendo comigo, mas eu quero". Então a gente vai conversando e eu vou encontrando. Quando a gente encontra, porque aí isso faz parte da especialização do terapeuta, Uhum. né. Quando ele vai encontrando esses nós, ele vai, a partir do conhecimento dele, entendendo, Desculpa. sem problema, entendendo qual é ele vai entendendo quais são os materiais e quais são as práticas, as vivências que vão ajudar aquela pessoa a viver, a experimentar uma forma de, desatar aquele Aquele nó. nó.
sabe? E aí sim a gente vai propondo. Então, eu vou te trazer um trabalho com argila, eu vou te trazer um trabalho com recorte, eu vou te trazer um trabalho com fogo, e nisso a gente vai trabalhando. Então, precisa haver esse conhecimento. E aí sim a gente penetra no seu conflito e ajuda ele a ser dissolvido. Né? Então, a arte-terapia Você chega não no é trigger point. artesanato. Você chega no trigger point. Na Exatamente. área de educação física, fisioterapia é o trigger point, é onde ele dá o nó no ombro. Sim, não conhecia essa É, expressão, mas é é. exatamente Onde você isso. pressiona para desfazer aquele nódulo Exato, ali. Bianca, exatamente. então acho que vem de encontro à minha próxima pergunta, que é como que a gente pode resgatar essa criatividade, né? Uhum. Então, existem várias dicas para a gente poder resgatar a nossa criatividade. A maioria que a gente vai ver, Paula, na internet, que é facinho de vocês acharem, só perguntar como resgatar minha criatividade, né? Elas vão estar falando de uma criatividade pragmática, de uma criatividade que funciona dentro de uma lógica mais linear. Eu que trabalho com a criatividade feminina, eu também trago a criatividade emocional. Tem um estudo do professor neuropsicólogo Arne Dietrich, ele subdividiu a criatividade em 4 tipos, tá? Então tem a criatividade racional e a criatividade emocional. E ambas, cada uma delas pode funcionar de modo deliberado ou espontâneo. Quando a gente está falando de uma criatividade racional deliberada, é assim: Paula, temos um problema, temos uma campanha de marketing para fazer. Como que a gente vai fazer? É o mais utilizado nas agências, né? Então, aí a gente deliberadamente vai utilizar muito da razão do nosso conhecimento para pesquisar, para criar a campanha X. Quando ela é espontânea, ela já vem de um processo racional e, de repente, a gente tem o que a gente chama dentro do processo criativo de iluminação. Agora, a gente não ouve falar da criatividade emocional. E a criatividade emocional é essa que está esperando para ser resgatada, especialmente por nós mulheres, que já temos uma conexão com as emoções. E por que que temos? Porque nós mulheres temos um processo de conexão com o nosso corpo, diferente dos homens, até pela questão simbólica da gestação. Né? A gente vive processos corporais diferentes dos homens. É um ciclo muito bem marcado, Um nossas mudanças, né? ciclo muito bem marcado, né? Enfim, eu ia falar uma coisa, mas melhor não falar, Pode depois eu falar. corto. Eh, então, deixa eu ver onde é que eu estava, falando da criatividade emocional. Então, essa É, criatividade do emocional resgate, né? é a que a gente precisa Resgatar. resgatar, sabe, Paula? E aí, para a gente resgatar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar, assim, olhar um pouco para sua infância mesmo, lembrar do que você gostava de fazer. Esse é um caminho. Agora, mesmo que você não tenha, todo mundo, muitas pessoas vão dizer que não tem memórias. Todos nós temos. Basta que você queira abrir essa janelinha. É que às vezes a gente não quer e tá tudo bem. Mesmo que você não queira abrir essa janelinha, é imprescindível que a gente cuide de coisas que nos dão prazer. Nós, mulheres, não nos permitimos sentir prazer. E quando a gente se permite, a gente às vezes cai numa lógica que é muito. eh, Sabe, de estar na moda? Tipo, a gente acha que só dá prazer pra gente tomar um vinho, Sim, fazer as unhas, cuidar do cabelo. sim. Não é sobre esse prazer que eu estou falando, embora ele também caiba. É você entender o que você gosta de comer, o que você gosta de ler, que música que você gosta. Tem gente que nunca parou pra pensar que música que eu gosto. Muitas mulheres, especialmente que são mães, quando elas conseguem ter 10 minutos de sossego, se você perguntar: "O que você quer fazer agora?" Onde vivem o que comem essas mães com 10 minutos de sossego, gente. Porque outro dia meu filho estava entrando no banheiro, eu falei: "Gente, não é possível, dentro do banheiro", e é comum, né, já É tá muito gente, comum. gente, aí eu brinquei, falei assim eu falei assim: "Respeita o meu momento íntimo, pelo amor de Deus, 5 minutos da sua mãe aqui, sossegada no Paula, banheiro". e assim, isso é Incrível. outra coisa que a gente precisa fazer para resgatar a nossa criatividade. É, Então, o que que eu queria te dizer? Assim, a gente gosta de repetir que mãe não tem tempo. é, A gente acha bonito isso, porque a é. gente vai falar: "Nossa, nós somos muito sobrecarregados". Mas não Sim, tem nós graça nenhuma na somos. sobrecarga, Nós somos muito sobrecarregadas, espionagem. existe uma questão de carga mental que é cultural, que a gente precisa cuidar, né, mas Tem como você eu posso organizar. permitir o meu tempo e posso permitir o meu prazer. Então o que eu Isso. estava dizendo era, quando a gente encontra 10 minutos de tempo, e se eu te perguntar: "O que que você quer fazer nesses 10 minutos de tempo?", você vai falar:
Não sei. Mas eu tô cansada de escutar isso no meu consultório. Não sei. Saber o que gosta já vai um As pessoas já não processo. sabem o que gosta de Não fazer. sabe, Já se não sabe. perdeu na identidade ali, né. Não, exatamente, né, assim, e eu vou te falar que eu também passei por isso, no meu puerpério, quando eu conseguia ficar sozinha, eu falava: "O que que eu vou fazer agora? Eu não sei se eu quero ver televisão, se eu quero ler um livro, Dormir, se eu quero passear, se eu é, quero meditar, eu não sei se eu quero tomar um banho de 30 30 minutos", minutos. sabe? A gente não sabe. Então, É, a atenção para o que que me cuida, o que que me descansa, o que que me dá prazer, isso é fantástico. começa por aí. A outra é proteger o nosso tempo. Muitas vezes, Paula, eu te ofereço assim: "Paula, deixa os seus filhos aqui em casa por 2 horinhas, menina, ou para você resolver o negócio que você precisa resolver para o seu podcast, ou para você fazer a pesquisa que A você sororidade precisa, aí, né. ou pra, sei lá, deixa os meninos aqui". A gente fala: "Não, porque é obrigação minha, já que eu sou mãe, é eu que tenho que cuidar 24 horas por dia". Pode oferecer, tá, Bianca, que eu deixo 2 Então nós vamos combinar, Paula, de você deixar. pode É tá. isso. E aí a gente não aceita esses Mas é convites para verdade. proteger Não, o mas é nosso tempo. verdade. É. Mesma coisa, eu falei isso na palestra, vou falar aqui uma dica que eu achei maravilhosa. Um dia eu liguei para uma grande amiga minha, e aí ela não me atendeu. Passou uns 30 minutos, ela falou assim: "Bianca, eu estava aqui no modo foco e por isso eu não pude te atender. A gente pode se falar daqui a meia hora, eu posso te ligar?". E aí a primeira reação que eu tive foi: "Modo foco é uma nova funcionalidade do celular? Que é isso, que a pessoa não escuta o telefone?". Não, era porque ela estava no momento onde ela protegia o tempo dela. E ela dizia: "Agora eu não vou falar, nem que o papa me ligue". Incrível. A gente não É, faz não isso. faz. E o fluxo criativo da mulher precisa de tempo. É, Olha, é. de todos nós precisamos, né, mas especialmente da mulher, porque a mulher ela precisa de uma outra dinâmica, é uma outra organização interna, muito emocional. A gente precisa conectar então com o que o nosso coração está nos pedindo, a gente precisa de tempo para organizar tudo, né, essas são umas das dicas. Tem mais alguma que eu anotei que eu estou esquecendo, que você Não, pode me você falar? você tinha, né, foi uma coisa que a gente falou da palestra em si, do Aceita Nutrição, Isso, do esse aceite considerar nutrição, sabe o que que é isso? Aceitar receber elogios. Aceitar participar de grupos com mulheres que falam da mesma coisa que você. Toda vez que você fala quantas e quantas mulheres falam: "Nossa, Bianca, seu cabelo tá bonito. Nossa, Bianca, que blusa bonita". A gente sempre dá uma desculpa do tipo: "Ah, isso não é nada não. Ih, menina, porque você não viu como é que ele foi acordou hoje. baratinho, Foi um comprei caos para eu não, e poder comprei fazer isso ali, com foi ele". Ou baratinho. então comprei É, ali, foi é, baratinho. isso eu já aprendi. Ah, não, já faz um tempo que a gente sabe agradecer, mas é engraçado, as pessoas não sabem agradecer, né. E outra coisa, não é só agradecer não, Paula, É tomar posse, né, é tomar posse. É daquele assim, ó: elogio, né. "Ai, deixa esse elogio me cuidar", sabe. Nossa, realmente. Nossa, Bianca, que palestra fantástica. Sim, trabalhei muito, horas. Estruturei e reestruturei isso daqui, ó, 1000 vezes para falar com a minha verdade, com o meu coração, então que bom que você É, gostou. A gente precisa se nutrir é. disso. Quando a gente fica nessas modéstias de não aceitar essa nutrição, eu não dou alimento para o meu fluxo criativo continuar. Então essa é mais uma dica também. Deixa eu ver se eu estou lembrando de outra. Considerar a sensibilidade, você já falou. Esse considerar sua sensibilidade tem um algo extra, que é o seguinte: a gente precisa, perceber ou dar voz ao que a gente sente. Então, por exemplo, eu estou aqui me Igual sentindo muito criança, né, o confortável. processo infantil é isso, Exato. nomear o sentimento, acolher o sentimento. Mas nem só isso, Paula, é mais assim, quando eu tô com a Paula, eu me sinto bem ou mal? Então a Paula pode ser uma parceira para o meu processo criativo. Então a Paula, ela tem algo para trazer que vai contribuir com o meu processo criativo. Quantas e quantas mulheres empreendedoras, que especialmente que estão começando a empreender, aceitam permutas só por aceitar? Uhum. Eu preciso saber, essa permuta me nutre, essa permuta me cuida. O que é que eu vou receber e o que é que eu vou dar? Isso precisa estar claro. E a gente muitas vezes perde essa sensibilidade. Ah, porque não, né? Porque nós estamos começando, então nós temos que fazer de tudo. Não. Ah, porque eu fui lá no estúdio tal, ver se eu vou alugar para fazer o podcast, e eu tive dor de cabeça e voltei para casa com dor de barriga. A gente ignora. Isso está nos dizendo algo. É. O nosso corpo guarda essa verdade, sabe, Paula? Então, nós mulheres precisamos resgatar essa sensibilidade com o nosso corpo, porque ela está repleta de dicas para fazer o nosso processo criativo ser mais sustentável e ser mais abundante. Diante disso, tem também
Uma outra dica que Vou, que vou te tá soprando os tópicos da palestra tá, que eu anotei aqui. Seja selvagem. esse que eu ia falar agora. Adoro, O adoro. Seja Selvagem, que tá no livro da Clarissa Pinkola-Estés, no capítulo 10. Mulheres, leiam o capítulo 10 da Clarissa Pinkola-Estés. Vida, morte e Ele é vida. difícil de ler. Então, se você não conseguir ler, você escuta minha palestra, que vai Ó, ser já é a mais segunda fácil. convidada que fala do livro aqui, gente. Quem não leu, Tem que ler. E o Seja Selvagem é assim, aguçar seu faro, sabe? É aguçar o faro, é saber dos calafrios que você sente, é escutar de longe. Imagina que você está numa selva e você precisa e parir, mulher tem muito isso, né? né? Vamos lembrar que o parir, que a gestação é o processo original da criatividade. A criatividade primeiro acontece ali dentro, né? É. Junta a parte do homem com a parte da mulher e aquilo vai se transformando em algo novo. Essa é a definição clássica do processo criativo. E aí depois a mulher vai parir, vai nutrir, vai cuidar. Se você está na selva, você precisa beber. Onde é que eu tô sentindo a umidade para saber de onde vem a água? Nossa, tô escutando umas pegadas, parece que vai vir um leão. Agora eu vou ter que entrar aqui numa caverna escura para poder me esconder. Como é que eu sei me virar dentro de uma caverna escura? Que foi a pandemia para nós. Foi. Quem já estava ligada no autoconhecimento, quem já tinha dicas de quando eu fico assim, eu recorro a esse recurso e tal, 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 se saiu melhor na pandemia. Mas muita gente foi colocada numa caverna no escuro e não sabia como é que fazia. Com outro estranho? Com Foi outro estranho. estranho, exatamente. Então, Paula, nós precisamos, assim, ao ser selvagem, é isso. Deixa eu entender como é que é esse escuro que funciona dentro de mim. E, somado a isso, tem o comece. Comece a colocar as suas ideias em práticas sem ficar pensando, sabe, que elas vão dar errado. Você precisa começar. E aí, O processo começou. do nosso podcast foi bem assim. Ai, que Eu legal. decidi, fui e falei assim: a única coisa certeza que eu tenho é que eu não vou desistir. Então eu comecei assim de forma, não foi desorganizada, mas eu quis começar para ter o compromisso de continuar, Que né. lindo. Então a primeira entrevista foi com o Papai Noel, não tinha esse cunho, esse viés ainda feminino, né, mas foi uma entrevista Uhum. super leve. E a partir daí eu falei: gostei de fazer isso, é isso, eu quero escutar histórias, eu quero trazer conhecimento, vamos Aham. começar". Aí eu busquei uma consultoria e a gente começou a desenhar o nosso podcast, mas assim, Isso. não tem nada mais, eu venho no caminho em êxtase, assim, é quase Isso, nada tá mais vendo? maravilhoso Você do que estar está aqui. em comunicação com as É. suas todas emoções e sensações. Isso é belíssimo, isso é um grande sinal para Ó, você. tô aqui tossindo, ó. Gripei de ontem para hoje, não quis desmarcar, de tanto que vocês me desculpem, inclusive, aí vai ter umas tosses no episódio, faz parte, somos assim, somos Sim, humanos, né. exatamente. Mas assim, Mas não quero também interromper, porque eu fico assim, ansiosa por esse dia, sabe. isso. Agora você sabe que você está falando isso, eu vou te puxar uma orelhinha. Porque faz parte do processo Se criativo cuidar, feminino não, a pausa. Não é só o cuidado, é o parar. mas isso pra mim é pausa, da outra rotina. Sim, exatamente. Mas aí você precisa ter também o lugar onde você descansa de Claro, tudo. tem razão. E isso é uma metáfora com o nosso ciclo feminino, né. Nós temos 4 fases, você começou me apresentando como mulher de É. fases, eu falo: "Somos todas mulheres de fases", e as nossas 4 fases, elas são também dicas para o nosso processo criativo. Então, quando a gente está ovulando, quando a gente está na pré-ovulação, nosso corpo se prepara para receber uma semente. É a mesma coisa que acontece quando você tem uma questão para resolver, você se prepara para dar à luz aquela semente do podcast. Quando você ovula, o que que acontece? Chegou a semente aconteceu, é o momento da iluminação, é a hora que a gente tem a ideia. Depois que a gente tem a ideia, a gente precisa colocar ela em campo, né. Então o óvulo, ele vai descer para o útero e ficar ali esperando sendo fecundado. É o que a gente chama no processo criativo de prototipação, é a hora que você vem, faz um podcast e pra entender como é que funciona. A outra parte, que é propriamente dita a menstruação ou a gestação, é a hora que a gente precisa prestar atenção no que funcionou e no que não funcionou. Então veja, independente se houve menstruação É a ou avaliação no gestação, final, né, a é a avaliação para avaliação. recomeçar. Exato. Sempre tem algo que a gente fica, então, independente se a semente foi fecundada ou não, sempre tem algo que a gente aproveita e algo que a gente vai descartar. Agora, a beleza do ciclo feminino é que o descarte,
ele é regeneração. Então o sangue que sai, ele não é um lixo. Ele está fazendo o seu corpo todo se regenerar para o próximo ciclo que vai vir. E isso acontece mensalmente, mais ou menos dos 12 aos 45 anos da mulher. Olha que lindeza que é Isso. você Poderoso, né? Muito poder poderoso isso. ter o poder da É. regeneração. Então, quando a gente estava falando do comece, assim, a gente primeiro estava falando da pausa. Por que que sangrar, que menstruar, faz a gente sentir dor de Vai cabeça, te pedir pra dor no parar, né? corpo, para pedir para você parar? Porque quando você para, você reflete sobre o que você está fazendo. E esse é um detalhe que essa ótica produtivista, né, e que veio sendo conduzida pela vibe masculina, ignorou. E sem a gente refletir, a gente não vê o que a gente precisa melhorar e cuidar. Então, Paula, saiba que no seu momento de ócio, que é muito necessário, vai ser a hora que às vezes vai te vir um super insight. Por mais que você está animada e excitada, a lógica cíclica é o quê? Tudo que sobe desce. Se eu fico só aqui no alto, ó, É. tem algo errado. Mas sabe que eu vi uma definição muito legal, até inclusive quando eu estava lendo sobre o sagrado feminino, eu acho que eu já falei isso aqui também no podcast, que o legal do ciclo da mulher é que ele não retorna ao início, ele é a espiral. Então você Espiral, se renova para uma exatamente. nova fase, você Exatamente. nunca fica igual, você nunca volta a estaca zero, você sempre está Exatamente. ali subindo em espiral. Perfeito. Então você Maravilhosa está essa definição. sempre exatamente, a gente passa várias vezes pelo mesmo ponto, mas com outro nível de Que a entendimento. gente pensa: "Nossa, vou começar tudo de novo, começar", não, nunca é começar tudo de novo, nem se você, encerrar vários empregos, nem se você encerrar várias ca você Sim. nunca está começando de Agora, novo. desde que a gente se lembre dessa beleza da 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 regeneração e do pausa. aprendizado, que a gente tem Verdade. esse tempo para refletir. Verdade. Porque senão eu recomeço 1000 vezes nunca é da mesma forma, mas podia já ter dado um salto enorme e eu tô aqui, ó, bem pertinho de onde que eu estava, porque eu não considerei o meu aprendizado, É. porque eu não olhei Muito verdade isso, pra tudo. Você tá para falando aqui, eu tô pensando tudo. em todas as áreas da vida, assim. Exatamente. Verdade. Então, pensando nisso também, quando a gente estava lá naquela dica do comece, né, é isso, comece, vai dar errado, um monte de coisa vai dar, mas tem um monte de coisa para você aproveitar, tem um monte de coisa para você regenerar e você vai para o próximo, e você vai para o próximo. E a Clarissa fala o seguinte: a gente não tem medo do fracasso. O que nos incomoda são os recomeços. Isso por quê? Porque a gente não está conectada nessa lógica feminina que recomeça mensalmente, Que é gente. o Vida, Morte e Vida, que você fala do capítulo 10. Exatamente, é o ciclo vida, morte e vida. A gente tem uma vida e quando há ali a morte, né, porque mesmo quando existe gestação, tem uma parte do folículo que é absorvido pelo É. organismo, então tem algo que morre, que não ficou, Aham. né, é também vida. Então a menstruação por que que a gente fica, Paula, tão incomodada na nossa TPM? O nosso corpo está prevendo um luto. Ele fez todo um trabalho para colocar um óvulo, uma semente, um vir a ser, que não rolou. Então, cara, a gente vai ficar triste. E aí a gente não considerar essa tristeza, de não dar lugar pra gente, deixa eu enlutecer, deixa eu cuidar, a gente perde tempo, perde espaço reflexivo, perde essa capacidade de Não, regenerar. e é incrível você falar isso, porque, por exemplo, durante o período menstrual mesmo, a produtividade cai, assim, horrores, porque você quer ficar recolhida, você não quer. Eu percebo que até a roupa que eu visto é diferente no período menstrual. Sim, Assim, eu quero, assim, nem me arrumar, assim, parece que eu sou um bicho que quer ficar exato, quietinho debaixo da coberta, mas você tem que exato. ir, né, E pra é por pra aí mesmo, pra né. pra selva. Mas é Exato. bem interessante isso. Bianca, conta pra gente, assim, um case, um exemplo prático, uma 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 criança ou um adulto que tenha passado pelo processo aí, que deu um resultado, né, conta pra gente um pouquinho Tá. desse processo aí, de um case. Sim, ó, eu gosto de dizer o seguinte, que os processos em arte-terapia, eles têm uma potência diferente, por quê? Porque a arte, ela faz ela cria uma ponte entre consciente e inconsciente, ela faz uma conversa ali que às vezes a gente não vê que está acontecendo. Muitas vezes eu estou desdando um nó dentro de um processo terapêutico,
Ou seja, eu estou num contexto onde eu estou cuidando de uma questão, não estou pensando na questão agora, estou desdando um nó e aquele nó desdá um nó aqui. Então, sim, a arte-terapia, ela tem uma potência, mas ela também tem o seu tempo. Então, eu não gosto da gente falar resultado assim, Uhum. para não ficar parecendo que fiz 2 sessões de terapia e tudo se resolveu Não, na é um minha vida. processo, é. Não necessariamente. Mas tem 2, uma mais recente e uma mais antiga, Que tem te marcado, né? que eu tô lembrando aqui agora. Uma tem a ver até com esse lugar da criatividade feminina, que foi uma mulher, que fez vários processos comigo em grupo de arte-terapia, e aí ela chegou a ver, numa das obras que ela criou, eu trabalho muito com o abstrato, Paula, justamente porque as obras figurativas, elas têm significados muito óbvios, Uhum. e a gente tem uma resistência, quando a gente vê o óbvio, por exemplo, a gente olha a imagem desse microfone, é um microfone. A gente não consegue ver o que mais poderia ser. Por exemplo, eu podia pensar que aquela imagem figura fundo ali pode ser um pente, Uhum, sabe, se eu uhum, consigo me uhum. distanciar um pouco. Enfim, e quando a gente está no abstrato, a capacidade de interpretações, ela é maior e por isso, então, ela tem mais benefícios do ponto de vista da elaboração psíquica. Então essa mulher, numa das obras abstratas, ela viu 3 fetos. E era uma mulher que queria muito engravidar, mas que já estava mais velha, então ela mesmo não sabe se ela pode ter 3 filhos dela mesmo, né, do próprio útero, durante ao longo da vida dela, talvez dê pra ela ter 1, pra ela ter 2, enfim. Mas aí ela trouxe isso, e dentro do processo arte-terapêutico, ela foi entendendo que aqueles 3 fetos representavam 3 criações dela, 3 criaturas, e que eram 3 projetos de vida. Ai, que legal. E foi muito rico, porque recentemente ela me mandou uma mensagem para dizer que ela estava parindo O o terceiro. terceiro, Ai, que legal. sabe. Então quando a gente Projeto. olha o projeto, Ai, que né, legal. não um filho humano. Então Aham. quando a gente olha também para essa nossa capacidade criativa do ponto de vista, o podcast é um filho seu, É. né, lógico que guardadas as devidas proporções, mas quando a gente cuida, quando você fala: "Eu não vou desistir", a gente não desiste de filho. É, A gente remodula a nossa forma de lidar com ele, né, é. a gente põe ele numa escola, depois põe em outro, faz uma terapia, faz uma fonoaudiologia, a gente se cuida, mas o filho tá ali. Tá ali. Às vezes ele cresce, mudou a cara completamente, mas ele está ali, né. Então, isso é a criatividade, quando a gente lida com os nossos processos criativos de um jeito feminino, é outro valor e outra qualidade. E aí tem um outro caso, que é mais recente, de uma criança de 8 anos, eu até publiquei recentemente no meu Instagram, a gente estava trabalhando com os medos, então numa primeira sessão eu ofereci a cerâmica para eles darem forma ao medo. Essa criança trouxe o medo de ser atropelado. Então ele modelou um carro e uma pessoa esmagada, assim, achatada na rua, né. E aí na segunda sessão, a proposta era transformar isso, então a argila já estava dura, eles podiam usar martelo, eles podiam quebrar, eles podiam pintar, usar fios, eles precisavam transformar aquele objeto que representava o medo em algo que representasse força para ele, em algo que fosse fazer ele ficar mais forte. E aí, menina, a gente foi conversando e foi entendendo, e como que a gente pode transformar isso baseado no concreto. Então, foi olhando para o carro e olhando para a pessoa que ele teve uma ideia. Eu vou colocar essa pessoa atrás do carro para que ela preste atenção quando o carro está vindo e não seja Ai, que atropelada. bonitinho. E aí eu disse: então o seu medo está te ajudando a ter mais Atenção. atenção. É. E aí ele entendeu. Ao ter mais atenção, eu sou uma pessoa mais forte. Então a gente ressignifica o Ai, que medo legal. através da concretude das artes plásticas, sabe. Então esses são 2 casos que eu posso te dizer, assim, que isso acontece o tempo inteiro, né, não é nenhuma grande elaboração, mas é um Mas insight que o são menino coisas que vão tem. marcando, né, e vão costurando ali os trigger points, né, vão desfazendo os trigger Exatamente, points das emoções, exatamente, dos medos, né, tudo ali. exato. Maravilha. Eu queria, Bianca, que se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão aí assistindo, que estão, assim, já querendo, né, começar, qual que é o primeiro passo, quem quer ali conhecer um pouco da criatividade feminina, né, trabalhar essa criatividade com arte Sim. terapia, qual o primeiro passo que você
O primeiro passo é me seguir, me acompanhar, eu vivo fazendo. Gente, lógico, nós já tá todo mundo já seguindo. Acho que saíram no meio da live para começar a te seguir lá. Porque eu faço muitas, eu tenho muitas propostas, encontros de grupo e tudo mais, então eu acho que a gente precisa Começar estar pelo grupo é uma boa, começar pelo grupo é excelente, né, né? então assim, a gente já vai, vendo outras mulheres em outros lugares de processo, então a gente também se inspira, sabe, isso é muito importante. Mas eu acho assim que de tudo, é aprender a cuidar do seu tempo e encontrar seus momentos e suas e seus gatilhos de prazer. E isso é fundamental para a gente resgatar a nossa criatividade, sabe? Maravilhoso. Proteger o tempo e encontrar gatilhos de prazer. E vivê-los, né? Não é só encontrar, tá, descobrir que isso é bom. Se permitir ter tempo para viver. E isso é um processo, Paula, que se a gente objetiva isso, a gente realiza, a gente consegue fazer. Não, maravilhoso, Bianca. Tem algum trabalho, além né, do retiro que você disse, tem algum trabalho em andamento? Eu ia te perguntar agora como é que as pessoas te acham. O Instagram dela está aparecendo aí embaixo, viu, gente? Ela tem dois, tem o dela, Bianca Solero, e tem o do Criate, que é o projeto que ela tem, que ela vai contar um pouquinho pra gente. Exato. O Núcleo Criate de Arte Terapia é um espaço que fica em Alphaville, Lagoas dos Ingleses, e onde eu trabalho com arte terapia em grupo de criança, grupo de adolescente e também grupos de adultos. E aí agora, anotem aí, dia 22 de junho, nós vamos ter a exposição Artistas de Si Mesmos, que vai acontecer lá na Lagoa dos Ingleses, 8 horas da noite, vamos ter um coquetel de 22 de vernissagem. junho. 22 de junho. Estarei lá. Às 8 horas da noite, nós vamos ter um coquetel de vernissage lá no stand da Cessu, que é um stand de vidro bem bonito, e a gente vai fazer uma galeria de arte com Ai, que as obras lindeza. das crianças e também dos adultos. E o que você vai ver lá são obras, sim, de arte, mas eles não estavam produzindo através de técnica um objeto pronto. Eles estavam em processo terapêutico. Então tem toda uma energia diferenciada e eu tô trazendo, assim, foi uma demanda das crianças fazerem essa exposição, Que porque é lindo gracinha. para eles, né, se verem artistas de si mesmo. Tô trazendo também os trabalhos dos adultos, mas eu fiz questão de fazer um evento e de cuidar dessa exposição para que a gente se lembre, Paula, que a nossa criatividade, ela não está só a favor de criar produtos e serviços que a gente vai vender, que a gente vai trabalhar com. Em primeiro lugar, a criatividade está a serviço de nós mesmos. Então, o cria-te a ti mesmo, eu criar a mim mesmo, é pré-requisito para que a gente dê conta de viver nesse mundo que está cheio de inteligência artificial e que cada hora muda uma coisa. Se eu não uso a criatividade ao meu próprio favor, a favor do meu desenvolvimento, eu estou perdendo muito tempo. Então, a arte-terapia é para você usar a sua criatividade a favor do seu próprio desenvolvimento. Nossa, Cria-te a maravilhoso. ti mesmo. Pergunta que eu costumo fazer para alguns convidados aqui, eu acho que você até no meio aí da sua fala falou um pouquinho disso, mas é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. O que a Bianca de hoje, a arte terapeuta, falaria para a Bianquinha Pra de uns Bianca anos atrás, criança? Ai, eu me daria um abraço, um beijo, eu falava: "Tamo junto, amiga". Paula, porque, isso já foi frase de um concurso que eu participei, ganhei, e foi um concurso que foi um divisor de águas na minha Ai, vida, que legal. onde eu falei, assim, eu sempre fui uma criança muito consciente, assim, eu sabia que eu tinha alguma coisa muito legal para fazer, eu sempre gostei muito de arte, sabe, então eu sempre fui muito conectada, desde pequena que eu faço grupos de teatro e a gente levava para asilo, para creches e tal, trabalhei com projetos voluntários desde os meus 16 anos, então com 18 eu comecei a dar aula em escolas estudando na Faculdade de Belas Artes. Então, eu sempre fui dessa área, assim. Aí me casei e fui morar no Maranhão. E fui trabalhar no universo corporativo com RH, menina, porque eu sou psicóloga também, né? Um dia, sentei num restaurante e vi um grupinho de adolescentes naquele ápice de gritares. E aí, menina, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, que saco, essas meninas não têm noção, não, do que elas estão fazendo. Na hora que eu falei isso, eu estava num processo de resgatar a minha criatividade. Quando eu falei isso,
Eu falei: "Bianca, você está se tornando a adulta chata que você temia quando você era criança". Porque quando eu era criança, eu olhava para os adultos e eu falava assim: "Ah, que vida chata, que povo mal-humorado, eu quero ser criança para sempre". Quando eu fui fazer 11 anos, Paula, eu falei para mamãe assim: "Mamãe, me disseram que com 11 anos você é pré-adolescente, não quero deixar de ser criança". Eu dormi chorando, não queria que o dia Ai, que seguinte dó. aparecesse. Então eu fui muito apegada à minha criança. Inclusive, isso me trouxe alguns problemas na minha vida adulta, porque a vida adulta te É, requer algumas é, atitudes que a criança não vai dar é. conta, né. Mas essa minha essência infantil, ela tá aqui comigo hoje, sabe, ela cresceu junto comigo. E aí, menina, quando eu percebi que eu estava me tornando a adulta que eu temia, eu falei: "Opa, tem alguma coisa errada". Pedi demissão e mudei um monte de coisa. E foi essa frase que eu falei nesse concurso que me fez ganhar e que mudou muita coisa na minha vida. E aí eu Qual que era a falei frase que você daria o eu abraço? perce não, eu Hã, percebi que eu estava me tornando a uma adulta adulta, que eu temia maravilhoso. ser. E aí eu decidi, porque perceber Só não só não adianta. adianta. É, tem que agir. Percebi e eu mudei de rota. Eu fiz o meu esforço, eu ainda não era mãe, então eu tinha também muitas, coisas que possibilitavam essa mudança de rota, Favoreciam essa e aqui eu quero sim colocar, que isso faz diferença, então infelizmente muitas pessoas não têm as mesmas oportunidades para fazer isso, mas tem muitas que têm e não fazem. E é para elas que eu falta falo agora. coragem, né. Exato. Coragem. A gente precisa fazer, agir, principalmente a gente que tem alguns privilégios, a É, gente precisa fazer algo de bom para o mundo. Então é. hoje eu sei que o meu trabalho traz isso muito bem para o mundo, me faz bem. Essa é a outra característica, tá, da criatividade feminina. A gente coloca no mundo coisas que nos nutrem de volta. A gente não, lógico, ficamos cansadas, ficamos incomodadas, né, tem o dia que a gente não quer acordar, mas é algo que nos nutre de volta. Então, Paula, eu trabalho com a imagem, com a foto de eu pequenininho, com 1 aninho atrás do meu Ah, que computador, ótimo, sabe. E a gente. gente super conversa, assim, eu falo: "Nó, estamos junto, hein, amiga, o dia que eu não tiver você me conta". Então é assim que eu faço, isso Maravilha. que eu Bianca, eu faria. queria, assim, agradecer muito, eu queria ficar aqui 10.000 horas falando com você, eu acho que foi desculpa, a gente tem muito assunto ainda para falar, né. Agradecer, eu acho que pessoal em casa, se vocês estiverem inquietos aí, funcionou, né, porque é isso, é para dar uma perturbada mesmo, né. E eu trouxe um presente para você, Ah, que que é o Bendito lindo! Licor, que é Que feito no interior de legal! Minas, pela Gabi Palmieri, minha prima. Que É um chique! licor de doce de leite, delicioso, Ai, meu Deus do para você tomar nos céu, seus momentos de que pausa. maravilhoso. Será que eu consigo pegar aqui? Pode. Ai, que arraso! Tá ali, depois eu vou pegar a Nossa, embalagem, eu só queria deixar eles embalados para vocês verem o licor. Lá foi né, uma oferta aí do Bendito Licor Alphaville, porque tem uma que pessoa lá, é, legal! Paula, e assim, quando você fala para usar nos meus momentos de prazer, assim, eu gosto de doce de leite. ritualizar Ai, que também, delícia. sabe? Assim, de na hora que eu vou sentar, pego, pode ser uma tacinha disso, ou pode ser um copinho de cacau, que eu gosto também, ou pode ser até de vinho, né, mas agora vai ser com bendito, que aliás esse Bendito nome tem Licor, tudo a ver com um lindo. ritual. É, Acende uma velinha, é. sabe, e usa aquilo Depois para te um mando no ritual no de WhatsApp o jeito que eu autocuidado. mais gosto de tomar. Tem gente que Ai, toma que com café, arraso! agora no frio. Eu gosto mesmo, vou falar para todo mundo aqui, uma taça bem cheia de gelo e o licor por cima. É mesmo? Mas Nossa, acho que eu vou tomar no frio com café, e aí você viu. vai não, mas você Eu sou do quentinho, eu gosto do mas você quentinho. experimenta os 2, aí depois você vai me É. falar, porque é isso, é aquele momento que você fica ali Ai, que delirando com o doce de delícia. leite. E vou beber e vou postar também para mostrar para vocês. Obrigada, viu. Delícia, Obrigada, Paula, foi um grande foi prazer estar ótimo, aqui. ótimo. Quando você fala das pessoas ficarem incomodadas, é isso gente, a criatividade incomoda. Não, eu Porque a tenho criatividade te certeza. manda ir para outro lugar, entendeu? Assim, ela é novidade, então se as pessoas estiverem incomodadas aí, desconfortáveis, Estão desconfortáveis? Então começa já clicando aqui no vídeo, mandando esse vídeo para uma mulher que precisa sair do automático, precisa ressignificar, precisa se uhum. respeitar, precisa de respeitar os ciclos, precisa de ter pausa. Nós aprendemos tudo aqui hoje, gente, ó. E procurar e seguir a Bianca. Segue a Bianca, segue o Criate, curte, compartilha. Um grande abraço.